Certo, nesta hora vamos estudar a palavra do nosso Deus. Eu trouxe um tema para nossa reflexão desta noite. O tema é entusiasmando-se com a igreja. Entusiasmando-se com a igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual é o nome do tema? Entusiasmando-se com a igreja. Nesta noite nós vamos voltar o nosso olhar para o Salmo de número 122. Salmo de número 122. Vamos estar olhando para estes 9 versos deste cântico de romagem de Davi, cuja epígrafe é Oração pela Paz de Jerusalém. Mas antes da leitura, eu quero lembrar aos irmãos que o Salmo de número 121 é favorito, de muitos irmãos. Vamos entender a situação? Antes de chegarmos no Salmo de número 122, propriamente dito, a situação é que o salmista, ele estava à vista de Jerusalém, contemplando as colinas que rodeavam o Monte Sião. Sabe, irmãos, as colinas que rodeavam o Monte Sião estavam cheias de bandidos, estavam cheias de saqueadores, cheias de ladrões, e por isso o salmista peregrino orava dizendo assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a grande resposta, irmãos, decorre do verso 2 do Salmo 121, que diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Não é lindo esse texto da palavra de Deus? Por isso que eu digo que este salmo é até favorito de muitos irmãos. Agora, no Salmo de número 122, o salmista, obviamente, tinha chegado em Jerusalém são e salvo, Apesar dos ladrões, apesar dos saqueadores, apesar dos bandidos, o salmista tinha chegado são e salvo, ou seja, tinha chegado em Jerusalém livre de perigo. E ele estava lá. Então vamos ouvir a palavra de Deus nestes 9 versos do Salmo de número 122. Acompanhe a leitura do Salmo número 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Aleluia. Esta, irmãos, é a palavra sagrada, inerrante de Deus, que Deus possa aplicar suas bênçãos eternas em nossos corações. Amém?
Assim vamos ter mais uma palavra de oração nesta hora. Portanto, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração de concordância nesta hora. Pai nosso que estais nos céus, mais uma vez pedimos que, com a ajuda e ministério do Espírito Santo, o Senhor ilumine as nossas mentes para que possamos compreender profundamente a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, nesta noite, eu quero que você imagine. Você já imaginou alguma coisa na sua vida? Nesta noite eu quero que você imagine uma coisa comigo. Vamos conceber que a cidade do Rio de Janeiro, aliás, quantos de vocês já visitaram a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro? Veja só, não é? Alguns de nossos irmãos aqui. Agora vamos conceber que a cidade do Rio de Janeiro fosse o único lugar onde você podia ouvir a palavra de Deus sendo proclamada, o único lugar onde você podia ouvir a palavra de Deus sendo anunciada. Então, eu quero que você imagine comigo que o único lugar onde você podia obter a garantia, a certeza do perdão dos seus pecados, verdadeiramente era naquela cidade. Assim eu quero que você imagine comigo nesta noite que o único lugar onde você podia se reunir com as pessoas para ter uma experiência com o Senhor, para adorar ao Senhor, seria nesta cidade, agora em grande escala, com o maior número de irmãos, fosse, Júnior, nesta cidade citada. Então você certamente iria dizer: ah, pastor, e isso é muito estranho. Não sei se você concorda comigo, isso é muito bizarro. Mas, irmãos, apesar de curioso, veja o fato: Jerusalém era o destino dos santos de Deus do Antigo Testamento. Jerusalém era o lugar do templo de Deus. Jerusalém era o lugar onde Deus habitava. Jerusalém era o lugar onde a dinastia de Davi reinava. Sabe, Jerusalém era o lugar onde a palavra de Deus era anunciada. Era o lugar onde a palavra de Deus era elucidada. E o único lugar onde você podia ir e ter a certeza de que existia um sistema de sacrifício onde os seus pecados eram perdoados, estavam em Jerusalém. E sobre isso nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical o livro de Hebreus, que trabalha a ideia de Cristo como nosso sumo sacerdote. Agora, voltando para a nossa reflexão, ali, irmãos, em Jerusalém, era assim possível experimentar um grande culto. Um culto em grande escala com todos os irmãos, com todas as irmãs no Senhor, que estavam aonde? Que estavam em Jerusalém. E, irmãos, existia de fato uma sensação de alegria, existia uma sensação de emoção naqueles irmãos. É que aquele povo peregrino, aquele povo que se destinava a ir a Jerusalém, é que eles chegaram de fato em Jerusalém. Isto é, o verso 2 elucida: seus pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. A leitura do verso 2 deste salmo. Irmãos, e a partir do entusiasmo, a partir da alegria deste povo peregrino, é possível aqui pelo menos verificar três coisas neste salmo de número 122. E a primeira coisa que
nós podemos observar que observamos a alegria do povo em estar presente em Jerusalém. Aliás, você é um povo alegre? Você é uma família alegre? Aleluia, veja que nós podemos aqui, irmãos, observar a alegria do povo em estar em Jerusalém, em estar com seus pés plantados em Jerusalém. Irmãos, imagine um agrestino. Quantos agrestinos estão aqui hoje? Eu sou um, nasci em Campina Grande, viu? Imagine, irmãos, um agrestino chegando na cidade grande pela primeira vez. Começou a imaginar? Você que levantou a mão, que disse que foi ao Rio de Janeiro e tantas outras cidades grandes e metrópoles que nós temos em nosso território brasileiro. Agora imagine este agrestino chegando na cidade. Sabe, irmãos, você, além do mais alguém aqui já foi a São Paulo? Marilinda, Nando... Mais alguém? Adson, imagine só. Você se lembra, Nando, Adson, Marilinda, da primeira vez quando você chegou em São Paulo? Qual foi a sua impressão? Ficou pasmo? Olha, se você foi de avião e chegou à noite, você viu uma multidão multicolorida ali, não é? E quando conseguiu desembarcar, você ficou como? Assim, como não está pasmo diante daquela metrópole, diante daquela cidade. A experiência foi a mesma com a nossa irmã Marilinda? Com o nosso irmão Adson? Veja só, irmãos, de acordo com o IBGE, a população de São Paulo é de 44 milhões de habitantes. Olha, nós somos 32 mil aqui em Esperança, ou um pouco mais. Mas São Paulo é uma população de 44 milhões de habitantes, e outros nascendo a cada 1 minuto e 30 segundos. Está nascendo um paulista ali. É muita gente, concorda comigo? É muita gente, é a cidade global, formada por pessoas de mais de 70 diferentes nacionalidades e descendentes. É a cidade do sanduíche de mortadela. Comeu lá? É a cidade do sanduíche de mortadela, do pastel de bacalhau no mercado municipal. Se não comer estas coisas, não conhece São Paulo. É a cidade grande, é a metrópole, com muitas luzes, com muitas seduções. É a cidade das muitas notícias. É a cidade do Corinthians. Será que é? Eu não entendo muito de futebol. É a cidade do Palmeiras. Tem algum corintiano aqui? E olha só, uma alma vivente. É a cidade dos santos. É a nossa cidade, não é? É a cidade dos santos. É a cidade aqui dos grandes museus, como o MASP, o Museu do Ipiranga, do Parque do Ibirapuera. Sabe, irmãos, você gosta de pizza? Gosta de pizza? Olha, irmãos, é a cidade das 6 mil pizzarias. Viu? Pelo menos é um dado muito recente aqui, de cafeterias internacionais como a Havana, o Starbucks, entre outras seduções que você pode encontrar lá em São Paulo. Então você já teve a dimensão de uma cidade grande, já deu para imaginar uma cidade grande. E aqui no texto bíblico, irmãos, o salmista achava-se em Jerusalém. Ele achava-se numa cidade grande, numa cidade magnífica, com toda a sua história, com toda a sua importância, e ele faz uma pausa. O salmista dá um break ali na porta de Jerusalém, na entrada de Jerusalém, talvez em um dos vários portões, ao redor dos muros da cidade, para pensar, para refletir o significado de ter chegado na cidade do templo de Deus, em pensar em ter chegado em Jerusalém. Ah, irmãos, Jerusalém era a única cidade do mundo onde Deus podia ser encontrado. Esta era a cidade do templo,
Esta era a cidade dos sacrifícios, com mais de 20.000 sacerdotes e levitas. E em um momento de celebração como a Páscoa, a população de Jerusalém quadriplicava-se com o trânsito de tantas pessoas. E no verso 1 o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ler comigo esse texto? Todos juntos? Verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Embora eu não estou percebendo muita alegria, viu? Eu gostaria de melhorar esse exercício, viu? Senão reprovo. Vamos todos juntos, bem bonito? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Vamos para Jerusalém. Vamos para o templo, vamos para uma destas grandes festas, as festas dos tabernáculos, a festa da Páscoa. Sabe por quê, irmãos? Porque havia no coração do salmista uma sensação de alegria. Havia no coração do salmista uma sensação de prazer. Existia um coração cheio de alegria, um coração dedicado a Deus. Havia um coração satisfeito por servir ao Senhor com alegria. Este é o teu coração? Ah, irmãos, existia uma satisfação de estar em Jerusalém. Era, irmãos, a sensação de alegria do adorador da velha aliança quando estava na casa de Deus. Aliás, você veio para cá esta noite, para a casa de Deus, saltitante de alegria, não vendo a hora do culto começar. Apesar que o culto já começou faz muito tempo, desde quando você veio, foi resgatado das trevas para a luz. Mas, realmente, aconteceu esta sensação do salmista no teu coração? Sabe, irmão, Jerusalém para nós, hoje, nos dias de hoje, é claro, é muito mais gloriosa do que aquela capital do Oriente Médio. Sabe, Jerusalém para nós, como os novos adoradores, onde estão os adoradores de Cristo aqui esta noite? Aí você diz, eu adoro ao Senhor. Sabe, Jerusalém para nós como os novos adoradores da nova aliança é a igreja, é o corpo de Cristo, corpo constituído por aqueles por quem Cristo morreu naquela cruz. Juntamente com os anjos, juntamente com os arcanjos, juntamente com aqueles que já morreram antes de nós e que estão vivos na presença do Trino Deus. Esta garantia que a Bíblia nos ensina. Sabe, quando o crente morre, ele é recebido nos céus e continua vivinho da Silva. Há quem pregue que o camarada apagou. Apagou o quê? Ele pode ter sido até apagado aqui na terra, viu? Mas não destruiu a alma do crente que foi recebido nas mansões celestiais por Cristo Jesus. Então, irmãos, você está feliz com esta notícia? Amém? Você está feliz com esta notícia? Existe alegria quando você se reúne, mas quando você se reúne num sentido corporativo com a comunidade da nova aliança do povo de Deus? Você está feliz quando você está aqui reunidos, louvando ao Senhor de forma pública, de forma corporativa? Você está feliz? Há esta felicidade no teu coração? É justamente sobre isto que o Salmo, irmãos, está nos ensinando. Este Salmo está nos ensinando algo sobre como deveria ser todas as vezes que nos reunimos, numa quarta-feira à noite às 19 horas, no culto de oração e doutrina, na escola bíblica dominical às 9h30, nos cultos vespertinos às 19 horas, nas reuniões das sociedades internas, aqui Sociedade Auxiliadora Feminina, União de Mocidade Presbiteriana e nas nossas reuniões de casais.
Irmãos, há uma sensação de alegria e de celebração quando vocês estão na casa de Deus. Esta alegria em teu coração. Ou era melhor ter ficado em casa, sentado numa poltrona básica. Você tem uma poltrona básica em casa? Sentado numa poltrona básica reclinável, daquela do Airbus A380. Bem básica, viu? Daquela, viu, Nando, do Airbus A380, que forma assim uma cama com um encosto para a lombar. Ela é tão básica, viu, que se transforma eletronicamente e ajustável nesta cama. Assistindo um clássico de futebol internacional, na sua Prestige HD Supreme Rose Edition, de 2,26 milhões de dólares. Uma TV bem básica. Assistindo esse clássico internacional, entre o Bayern de Munique da Alemanha versus o Real Madrid da Espanha. Eu não sei se eu vou para a igreja hoje, ou se eu vou assistir o clássico. Irmãos, vem chumbo grosso por aí, viu? Se prepare. Outra vez pergunto, existe em vocês uma sensação de alegria? Uma sensação de celebração quando vocês estão na casa de Deus, ou indo para a casa de Deus? Irmãos, os redimidos são o povo do pacto. Os redimidos são o povo da graça. Os redimidos são o povo da nova aliança. E esse povo deve alegrar-se, porque vão cultuar corporalmente a este Deus vivo, ao dono da igreja. E a motivação da reunião é tão somente a glória de Deus. Não é mostrar aquele carro novo que você comprou no final do ano com 13º, não, viu? Ou aquele sapato desse meu aqui, que ontem disseram que era lindo. Esta é a tua motivação? Se for, está errada. A sua motivação deve ser adorar a Deus corporativamente, de forma coletiva, juntos adorando a Deus com muita alegria. Vamos ler o Salmo de número... versículo 1 do Salmo 122, juntos, com muita alegria e com muita força. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, num post publicado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes no Facebook, ele disse que muitos têm deixado de frequentar a casa de Deus, priorizam tudo na vida, menos estar na casa de Deus. Sabe, uma das marcas de um povo convertido é o prazer, é a alegria de estar na casa de Deus para adorá-lo. Sabe, irmãos, quando estamos no templo, 3 coisas, ou 3 encontros importantes acontecem. Primeiro, encontramos-nos com Deus. Segundo, com os nossos irmãos. E em terceiro, encontramos com nós mesmos. Quando estamos na casa de Deus, pois na casa de Deus falamos com Deus. Na casa de Deus ouvimos a palavra de Deus. Na casa de Deus nós somos consolados. Na casa de Deus nós somos confrontados por Deus, porque Deus está trabalhando em cada um de nós. Sabe, irmãos, quando entramos na casa de Deus, recebemos discernimento espiritual para lidar com as tensões dessa vida. Aliás, tem alguém aqui, assim, que está, olha, a ponto de explodir com esta vida? Não vou pedir nem para levantar a mão, viu? Irmãos, quando estamos na casa de Deus, o socorro bem presente na hora da angústia enche o seu coração de alegria, de bálsamo com a sua gloriosa presença. E a presença de Deus nos conforta. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, devemos desejar. Hoje é domingo, dia do Senhor.
devemos desejar ansiosamente pelo dia do Senhor, pelos cultos da igreja, pois deve haver em nossos corações entusiasmo, deve haver em nossos corações alegria pelas coisas de Deus, entre elas, pelo princípio bíblico de congregar na casa de Deus, de congregar na igreja, de congregar na nossa Jerusalém, enquanto não chegamos na futura Jerusalém, porque nós não estamos aqui para ficar. Nós estamos aqui para voltar para casa, para adentrar nas mansões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Eu gosto muito do irmão David Clarkson. Nós não fomos contemporâneos, porque ele nasceu em 1622 e morreu em 1686, alguns poucos anos atrás. Mas David Clarkson, ele foi assistente de John Owen, né? E os presbiterianos conhecem bem este nome, John Owen. E o David Clarkson escreveu um artigo sobre a importância do culto público, isto que está acontecendo aqui e agora. Há pouco menos de 394 anos atrás, Clarkson disse que o Senhor é mais glorificado pelo culto, mais pelo culto público do que pelo culto privado. Segundo ele, Deus é glorificado, irmãos, por nós, quando nós reconhecemos que Ele é glorioso, que Ele é valioso, que Ele é o nosso deleite supremo, e Ele é mais glorificado quando esse reconhecimento é o mais público possível. Quando você dá o testemunho da adoração, é o povo passando e vendo o crente louvando ao Senhor, sem vergonha, sem constrangimento. Eu estava no consultório de uma doutora rica de Campina Grande, crente que só. E ela pediu uma oração. Eu disse, pediu, então pediu a pessoa certa, vamos orar agora. Ela fez, não, mas aqui. Eu disse, e a senhora não pediu aqui? É porque ela estava com vergonha dos pacientes. Aí me puxa pelo braço. Não pode ser no meu consultório? Eu estava na antessala? Pode sim, no seu consultório. Quando os irmãos dão as mãos, se prepara para orar. Na porta que ela também tinha fechado, a gente escuta um toque-toque. Era a cliente rica, católica, dizendo assim, olha, eu queria orar também com vocês. Deu vontade de dizer, toma, crente falsa. Toma. Está com vergonha de servir a Jesus. Está com vergonha de dar o testemunho público da adoração. E aquela jovem de quase seus 85 anos, é milionária, viu? Em Campina Grande, disse, tudo que eu queria era orar com vocês. Eu disse, ensina ao crente. Eu não sei dos dois qual é o pior. Depois você faz um estudo, viu? Uma análise exegética, teológica desta minha empolgação. Mas é isso mesmo. Irmãos, em um mundo onde os homens é o centro do universo, um mundo onde as nossas mentes, irmãos, devem se manter em Cristo e nas Sagradas Escrituras. É porque os crentes estão colocando o mundo dentro da cabeça. A cirurgia está sendo, olha, ao contrário. É para tirar o mundo e o povo bota o mundo. Bota para entender um negócio desse. Eu estava numa reunião de rico. Olha, reunião de rico é um tédio, é chato demais. Só tinha rico na plateia, o único pobre era eu. Era o mais rico, é. Menino, só se fala em Europa, só se fala em cruzeiro MC Ópera, só se fala em comida bistrô, que a gente vai comer só para passar fome. Eu gosto de feijão mesmo, pronto. Eu quero investir o meu real, não é assim? Em novos condomínios, agora onde é campo, a nossa nova casa de campo, e não sei o quê. Deu vontade de dizer, compra um ar-condicionado para o inferno, que tu vai precisar. Mas eu não disse não, que eu sou educado, viu? A vontade veio. Não vou dizer que não, porque senão o juiz me pega, viu?
Sabe, irmãos, conhecendo a palavra de Deus, nós descobrimos uma identidade corporativa para o povo de Deus, pois como corpo de Cristo nós constituímos a cidade de Deus, formada por todos os cristãos, tanto no passado quanto no presente, e assim como o salmista, nós também devemos dizer, vamos dizer o verso 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Vamos caminhar. Irmãos, a segunda coisa aqui que nós podemos observar neste Salmo de número 122 é a valorização das excelências de Jerusalém. E nos versos 3, 4 e 5 o salmista menciona uma série de coisas. E eu gostaria de fazer uma leitura conjunta com os irmãos dos versos 3, 4 e 5 do Salmo de número 122. Vamos ler juntos? Jerusalém, que estais construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Irmãos, aqui no verso número 3, o salmista, ele admira-se com a construção, ele admira-se com o planejamento da casa de Deus. Sabe, o salmista observa que esta cidade foi construída de forma compacta, de forma sólida, de forma duradoura. Este era o olhar do salmista. E o salmista, ele está assim deslumbrado. Assim como ficou eu, o Nando, a irmã Marilinda, o Adson, quando nós chegamos numa cidade grande. Sabe, assim como o agrestino paraibano que chega na cidade grande, qual é a sua primeira impressão? Ele está contemplando, ele está pasmos, com os seus olhos arregalados, contemplando aquela grande cidade de pedras, contemplando aquela cidade com a sua estrutura, suas casas, seus edifícios, seus muros, seu templo. Sabe, é tudo muito lindo, é tudo muito magnífico, é tudo muito glorioso, sólido, significativo. E você? Como você vê a igreja? Que pergunta difícil, não? Como você vê a igreja? Irmão, seja qual for a sua resposta, eu quero que você saiba que a igreja não é uma coisa fraca, a igreja não é uma coisa trivial, e que a igreja não é algo periférico. Mas, irmãos, isso é que o mundo pensa da igreja, que a igreja é fraca, trivial e periférica. Irmãos, é presumível, sim, claro, é presumível que vocês precisam dispor de no mínimo 90 minutos para a adoração pública e coletiva ao Trino Deus no culto divino do culto à noite, às 19 horas. Mas talvez, esse tempo seja muito tempo para a sua agenda lotada. Como é que anda a tua agenda aí? É bom dar uma olhadinha, viu? No Google Agenda, né? Dá uma olhadinha na tua agenda. Irmãos, quando estamos no shopping, alguém aqui já foi no shopping? Pode fazer assim com a mão, no shopping. Vamos ser mais humildes. O de Campina mesmo, né? Aquelas galerias, Bartege, não é assim? Sendo mais humilde. Já foi no shopping de João Pessoa, da capital? Já foi lá, Paulo? Muitas vezes, olha só, vai sobrar para tu. Quando estamos no shopping, agora é bom ir com dinheiro, não é assim? Senão fica só o dedo da casquinha do McDonald's de R$2, assim, não sei. Deixou de ir, pronto. Isso, sabe a resposta, viu? Quando estamos no shopping, nas festinhas sociais da vida. Agora isso na hora do culto à noite, viu?
a nossa agenda fica assim, flexível. Já virou flex, né? A agenda fica flexível. Para esse evento é único e de extrema importância para a sua alma cansada, comprando Arezzo. Nada contra, viu? Eu acho bonito as mulheres de Arezzo. Mas o problema está no horário errado. É porque você quer olha, eu quero desopilar, pastor. Todo domingo à noite eu não vou mais para o culto, não, porque eu quero desopilar. Olha, eu não sei onde essa desopilação vai parar. É um embate, viu? É um embate. A agenda flexível da igreja local versus a agenda inflexível pessoal dos crentes. Assim sendo, quem levará o cinturão dos pesos pesados neste duelo? Não precisa nem perguntar, né? Sabe, irmãos, eu sou sabedor. Aqui eu vou, confissões de um pastor. Claro, eu sou sabedor das necessidades, das urgências e das emergências dos crentes desta igreja. Vamos falar logo daqui, viu? Vamos deixar os outros para lá. Dos crentes desta igreja, mas eu não os ignoro. Mas de modo geral, aí eu vou incluir agora todo mundo. De modo geral, nós podemos perceber o desprezo que o povo brasileiro crente tem pelo dia do Senhor. Menino, é só alguém te chamar, vamos para o shopping hoje, ele voa agora. Vamos, ainda bem que aqui não tem praia, viu? Quem é do litoral sabe o que eu estou dizendo. Porque o povo quer se bronzear, quer tomar um sol. Olha, eu sei onde essa insolação vai parar. Vou nem dizer. Sabe, eu sou sabedor de tudo isso. Não ignoro. Mas eu entendo que esta falta de estima, eu entendo que esta falta de alegria traz consequências graves, não apenas para a igreja, mas para as famílias também. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos educar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. E nós estamos distraindo os nossos filhos com um McLanche feliz. Onde você foi encontrar felicidade para o teu filho? Eu também gosto, viu? Na hora certa é muito bom. Irmãos, vou voltar aqui para Hernandes. Hernandes, o pastor, ele disse que as diversões, veja, as diversões, a televisão, os esportes, ou mesmo a ociosidade no dia do Senhor, estão levando os crentes à indolência espiritual. Estamos sendo engolidos pelo secularismo que despreza Deus, secularismo que despreza a sua santa palavra. Então nós precisamos voltar para o Senhor, lembrando-nos do dia do Senhor como santo deleite e profusa alegria para o povo de Deus. A geração difícil, a geração corrupta, sabe, na geração do descompromisso. Já ouviu falar nessa geração? Ou só ouviu falar? Na geração do descompromisso, na geração do relativismo moral, na geração da apatia espiritual, na geração do misticismo heterodoxo. É preciso que a igreja se arrependa dos seus pecados. É preciso que a igreja se humilhe. É preciso que a igreja se levante no poder do Espírito Santo de Deus para viver de forma digna do Santo Deus que ela serve. Irmãos, é tempo de resgatarmos a observância fiel e zelosa do dia do Senhor. Então, como disse antes, a igreja não é uma coisa fraca, a igreja não é algo trivial, a igreja não é algo periférico, mas a igreja é algo forte, é algo extraordinário, é algo relevante e essencial para todo crente que um dia experimentou o novo nascimento. Irmãos, a igreja é excelente. A igreja é excelente. Ela é excelente porque ela é composta de todos quantos em todos os tempos e lugares do mundo professam a verdadeira religião juntamente com os seus filhos. A igreja
é excelente. A igreja ela tem um privilégio de estar sob o cuidado e o governo especial de Deus. A igreja tem um privilégio de ser protegida, de ser preservada em todos os tempos, não obstante, irmãos, aos ataques do inimigo. A igreja tem o privilégio de gozar da comunhão dos santos, de gozar dos meios ordinários de salvação e das ofertas da graça por Cristo a todos os membros desta igreja. A igreja é excelente. Sabe, ela é formada pelos eleitos, que têm sido e que hão de ser reunidos em um só corpo, a saber, Cristo Jesus. Estes que gozam por Cristo da união e comunhão com Ele em graça e em glória. Ah, irmãos, há algo magnífico sobre a igreja. E você precisa saber disto. Há algo magnífico sobre a igreja, porque a igreja é construída sobre uma rocha. Ela é construída em cima de Jesus Cristo. A base, o sustentáculo, a cabeça da igreja é Jesus Cristo, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Mas a igreja é marginalizada. Ela é marginalizada pelo mundo. A igreja é odiada pelo mundo. Será que Jesus tem algo a nos dizer agora? Jesus disse: se o mundo vos odeia, Nando, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Disse Jesus: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Eita Jesus! Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Foi Deus que nos tirou do mundo. Foi Deus que nos tirou da morte para a vida, das trevas para a luz. É uma condição sine qua non. Deus agindo através do seu próprio ou da sua própria vontade para fazer de mim e de você membros do corpo de Cristo. Mas a despeito desse ódio todo, viu? Jesus também disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Ah, irmãos, o mundo não triunfará sobre a igreja. A igreja tem sido perseguida desde sempre, mas continua. Porque o dono da igreja garante portas abertas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se vocês lembram, lendo História Reformada. Hoje viu? Vigília, viu? Mas já eu concluo. Mas lendo a História Reformada, vocês lembram daquela história surpreendente de John Knox? O grande reformador da Escócia. Ele tinha 8 anos de idade. Quantos anos ele tinha? Você conhece alguém de 8 anos de idade? Ele tinha 8 anos de idade quando um frade tinha acusado a igreja da Escócia como sendo uma nova coisa. Sabe que o frade tinha zombado da igreja. Então esse menino, de quantos anos? Esse menino, de 8 anos de idade, volta-se para o frade e diz assim: ô seu frade, essa igreja que você chama de nova coisa, é a igreja dos nossos pais, é a igreja dos apóstolos, é a igreja dos profetas, é a igreja de Moisés, é a igreja de Abraão, é a minha igreja. E os registros históricos dizem que era possível ouvir um alfinete cair no chão quando o menino Knox dizia estas coisas. Vamos prosseguir? Irmãos, os versos 4 e 5 estão aqui dentro do segundo ponto desta mensagem, que trata sobre a valorização das excelências de Jerusalém. E no verso 4 o salmista aponta para a questão da diversidade e unidade dos adoradores.
E é para lá, irmãos, é para a Jerusalém, que sobem, diz o verso 4, sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Então, irmãos, é para a igreja onde sobem as tribos, é para a igreja onde sobem as famílias de Deus, é para a igreja onde sobem estas pessoas para adorá-lo coletivamente, pois este é o fim da nossa adoção. Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Irmãos, nós somos iguais ou somos diferentes? Irmãos, nós não somos iguais. Você pode confirmar isso? Você é igual à sua esposa? Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Sabe, aqui mesmo há uma diversidade incrível neste lugar. Cada um de nós com as suas qualidades, com os seus hábitos, com os seus costumes, até porque nós somos de tribos diferentes, nós somos de famílias diferentes, mas em Cristo, irmãos, somos um só corpo. Em Cristo somos membros uns dos outros, como sendo um só coração e uma só alma. Assim, já não somos estrangeiros, já não somos mais peregrinos, mas concidadãos dos santos, e somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E será que somos poucos? E será que somos poucos? Irmãos, não somos poucos, mas muitos. Veja que na visão dos glorificados, João, servo de Jesus Cristo, disse, em Apocalipse 7, 9 e 10, depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aleluia. Somos muitos, espalhados pela terra. E no verso 5 o salmista apresenta-nos outra excelência de Jerusalém. É lá onde estão os tronos de justiça. É lá onde estão os tronos da casa de Davi. É nesta cidade compacta, onde foi fixado, onde foi estabelecido o trono do reino. Sabe, irmãos, é na cidade de Jerusalém, onde está o Supremo Tribunal de Justiça do povo de Deus. Assim, Jerusalém é a cidade da justiça, Jerusalém é a cidade da segurança, Jerusalém é a cidade do bem-estar, da proteção, onde Deus seria o guardião dos fiéis, onde a posteridade de Davi culminasse na pessoa de Jesus Cristo, o eterno rei de Jerusalém. Aleluia, irmãos, é na igreja. A igreja é como esta cidade compacta, como esta cidade sólida, é o lugar do bem-estar espiritual do povo de Deus. Mas em tempos de suplícios, nós devemos lembrar de que adoramos um Deus que é totalmente justo e que cuida bem de cada um de nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Franciel, estamos concluindo esta mensagem nesta hora. Você confia no Senhor? Você tem a certeza que Deus tem cuidado bem de você, cuidado bem da sua família, cuidado bem dos teus filhos, que tem te preservado a vida, que tem te dado livramentos incríveis, para que você possa continuar vivendo para a glória de Deus. Ah, irmãos, que tem enchido o teu coração de alegria, para que você possa cultuar a Deus com alegria verdadeira. Esta sensação que eu consigo visualizar aqui nesta passagem, aqui no Salmo 122. A terceira coisa que observamos neste Salmo
É a sensação de alegria de estar presente em Jerusalém, de poder orar pela paz desta compacta e sólida e estruturada cidade. Os versos 6, 7, 8 e 9 deste salmo diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Jerusalém, irmãos, era a cidade mais importante do mundo, viu? Dos tempos de Davi, era o lugar da habitação de Deus. E os homens deviam orar pela paz de Jerusalém, conservando a casa de Deus. É tanto que a intenção do salmista era a paz de Jerusalém, a fim de que não existisse, vamos orar pela paz de esperança, a fim de que não existisse divisão, a fim de que não existisse guerras, a fim de que não existisse desunião, conflitos, traições, discórdias. Vamos orar pela paz de Jerusalém. Jerusalém pode ser a tua casa. Orai pela paz da tua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O salmista diz aqui no verso 6, orai pela paz de Jerusalém. E assim como ele, irmãos, nós também podemos orar. Orai pela paz da nossa igreja. Orai pela paz da nossa cidade. Orai pela paz do nosso país, da minha família. Orai pela paz da minha esposa. Tem tanta esposa sem paz, nesse mundo tão frenético, neste mundo tão nervoso, neste mundo tão tentador, com tantas propostas esquisitas. Orai pela paz do meu marido, que anda nervoso. Todo dia eu escuto, como é que eu vou pagar essa conta? A mulher diz, acabou o feijão. Na minha casa já acabou, mesmo sendo crente, viu? A sua já acabou carne também. Mas chegou, não chegou. Tem que orar certo, viu? Orai pela paz dos nossos filhos. Orai, irmãos, pela paz da nossa igreja local. Igreja Presbiteriana de Esperança. Para que haja paz. Para que haja alegria. Aí você coloca na sua família também. Para que haja felicidade. Para que haja bem-estar. Para que haja bem-estar espiritual e uma vida corporativa próspera para a glória de Deus. Irmãos, nós devemos orar assim para que haja uma verdadeira sensação de alegria de estar presente na igreja, mas estar presente na igreja motivados pelo Santo Espírito de Deus. Irmãos, para que possamos orar pela paz espiritual da nossa comunidade. Aliás, você está orando pela nossa igreja local? Você está orando pelos nossos irmãos em Cristo? Você está orando por Bruno? Por sua família? Tem um grupo aqui já orando por vocês, viu? Quando a gente conhece, a gente ora. Ora até por quem não conhece. Veja só. Você está orando para que Deus traga o seu marido em paz de uma viagem que ele foi ali em Brejo do Cruz. E se não trouxer uma rede nova, viu? Ele precisa voltar, viu? Vai entregar os presentes. Não é assim? Você está orando mesmo pela paz do seu marido? É porque normalmente a gente diz que ora e não ora, viu? Orando por você. Mentira. Não está orando, não.
É para orar. Compromisso é feito com Deus. Buscar, irmãos, a paz da nossa igreja. Assim como o salmista, nós também devemos desejar a prosperidade da nossa igreja por toda a sua extensão. E as bênçãos de Deus nos cerquem como estão cercados a cidade de Jerusalém pelos seus muros. Ah, irmãos, é maravilhoso orar. Experimente. Orar pela prosperidade espiritual. Por que eu digo espiritual? Porque normalmente a gente coloca as coisas materiais na frente. Você não quer nem saber, você pode estar até com câncer, tendo dinheiro no bolso, está bom. Isso está errado. Você precisa de paz na sua vida. E muito mais do que paz, de Deus. O único que pode te dar paz. Nós não somos deste mundo e não estamos aqui para ficar. Temos que orar, irmãos, pela comunhão entre os irmãos e para com Deus. Assim sendo, o salmista ora: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. De tal modo, por causa de Cristo, por causa do Evangelho e por causa do Calvário, eu peço, haja paz e alegria na nossa igreja, haja paz e alegria na casa do Senhor, do nosso Deus. E assim como o poeta salmista, nós também devemos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se eu soubesse que era tão cedo assim, falava mais 1 hora. Mas eu vou ser bonzinho, viu? Vamos estar concluindo, não é, este momento cultico. Poderíamos concluir este momento com uma canção lindíssima, Arrancar Choro. De que vale choro? Você precisa de Deus na sua vida. A gente não está aqui para emocionar ninguém. Pelo contrário, é para pegar você e empurrar na parede. Porque tem muito pastor nessa cidade e no mundo inteiro que massageia. Chega, Nandinho, você está tão lindo hoje. Às vezes nem está. Mas você está, viu? Você está lindo. Às vezes nem está. E você é lindo. E você é bonito. E quando vê o carro dele, então uma S10. É esse que eu tenho que babar mais. Isto é coisa de Satanás. Ah, irmãos, eu costumo dizer, se Deus te der um vislumbre dos céus e das mansões celestiais que esperam os remidos, já estão vendendo o céu sem ver? E vendo. Aqui ouro vale alguma coisa. Não é assim? Ouro, pedras preciosas e tantos mais. Eu acho bonito, viu? Minha aliança está linda. Mas lá é melhor. Aleluia. Por isso que eu não vou cantar. Porque às vezes você chora e quando volta amanhã, não é? Fica a mesma desgraça de sempre. Ah, pastor duro. Não é porque eu amo você. Porque senão eu ia babar você. Como eu não babo, né? Irmãos, eu amo vocês de verdade. E o pastor não tem autorização de Deus para não pregar outra coisa, senão a palavra de Deus. É por isso que o amigo, né, que ama o outro amigo, fala a verdade. Não mente não. Diga, olha, tá ruim mesmo, o negócio está ruim. Não está bonito, está feio. Mas vamos ajeitar, vamos consertar. Vamos viver bem. Vamos viver de modo que agrade a Deus. Amém. Aí eu convido vocês a ficarem de pé nesta hora. Convido você a ler na seção de avisos. Estamos aqui, não é, à beira de um acampamento. Há um congresso de Federação Nacional Regional de SAFs. Tem até uma clínica para casais. Se o seu casamento precisa de uma consulta, viu? Garde Hotel, vai ter uns doutores lá e vai passar uma receita aqui, ó, tira e queda. Tomou, passa na farmácia Amor, compra o remédio assim. Não, em Jesus. E fica firme e forte. Vamos orar. Eu quero convidar o nosso irmão
Adeilson, para fazer esta oração final. Em seguida eu estarei impetrando a bênção apostólica e cantando com os irmãos o tríplice amém. Irmãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Bendito Deus, nós te somos gratos, Senhor, por esta noite na Tua presença. Aqui estivemos ouvindo a Tua palavra, Senhor, sabendo da importância que temos de estar na Tua casa, de Te louvar, de sempre, ó Deus, procurarmos estar junto com os nossos irmãos, Te adorando de forma coletiva, Senhor, buscando o Teu nome. Ó Deus, sabemos que não existe mais uma cidade específica. Onde estivermos, Senhor, podemos Te adorar em espírito e em verdade, em nossos lares, nossas casas e aqui na Tua igreja, Senhor. Abençoa toda essa congregação aqui, Deus, que Te serve, que ouviu a Tua palavra nessa noite. Nos ajuda a pormos em prática no dia a dia, tendo sempre desejo, alegria e motivação e entusiasmo de Te servir, de trabalhar na Tua obra, de estar na Tua igreja, Te louvando, Te adorando, Senhor. Nos abençoa na ida de volta para casa, Senhor. Dá uma semana também de paz, abençoada, nos livra de todo o mal, nos guarda, Senhor, e ser com todo o Teu povo hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus, sabe? Recebam a bênção apostólica nesta hora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. 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 Amém e amém. Confraternize-se com seu irmão nesta hora. Aperte a mão dele, dela. Deseja assim uma ótima semana em nome de Jesus e volte sempre. Amém.